Quais são as possibilidades de Eric Pulgar jogar no Flamengo? No vídeo de hoje do Futebol News eu vou te contar todas as possibilidades do jogador pintar lá na Gávea. Também trago informações sobre mais um clube do futebol europeu interessado no zagueiro Nino, do Fluminense. Também falo aqui sobre o Corinthians, que está muito próximo de acertar a contratação de Fausto Vera, que hoje em dia joga no Argentinos Júnior. A gente falou sobre muitos assuntos do futebol europeu, como Luis Suárez no Borussia Dortmund, Bremer na Juventus, Neymar no Manchester City e muito mais. Então, você não perde por não esperar. Mas antes, só quero te pedir uma coisa, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, aperta nesse botão vermelho de inscrever-se aqui embaixo. Sua inscrição aqui no Futebol News é muito importante. Você se inscrevendo aqui no canal vai estar ajudando bastante a gente. Você clica nesse botão vermelho de inscrever-se aí embaixo, que é de graça. Você se inscrevendo aqui no canal vai ter acesso a notícias de futebol todos os dias, notícias de bastidores, notícias de cifras, notícias de vários clubes do mundo. Então, você não perde nada, beleza? E bom, vamos começar primeiro esse vídeo com os giros de notícias da Europa, né? Notícias do mercado europeu, até porque a janela de transferências na Europa abriu um pouco antes do que a janela no Brasil. Então, é natural que a gente tenha mais notícias de lá do que no futebol brasileiro. Giro de notícias. A Juventus, enfim, acertou a contratação do Bremer, zagueiro que estava no Torino. Zagueiro brasileiro, joga muito bem, atua como um ótimo zagueiro, ele tem uma excelente técnica e a Juventus faz uma ótima contratação. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, que é especialista em mercado da bola, a Juventus vai contratar ele por 40 milhões de euros. Luis Suárez foi oferecido ao Borussia Dortmund. O futuro do Suárez, como todo mundo sabe, é uma incógnita. Ninguém sabe como vai ser o futuro dele. E ele teria sido oferecido ao Borussia. Isso porque o Borussia Dortmund fez uma das melhores contratações na janela, que foi a chegada do Sebastian Haller. Mas ele está com um probleminha médico. Ele foi diagnosticado com um tumor e vai ficar um tempo de fora. Por isso que o Luis Suárez teria sido oferecido ao Borussia Dortmund. Lá com certeza, ou melhor, no campeonato alemão, ele teria muito mais protagonismo, já que no campeonato alemão não temos mais Haaland e nem Lewandowski. O Paris Saint-Germain ofereceu Neymar ao Manchester City. Aposto que você não sabia dessa, né? Como é que isso aconteceu? PSG deseja contratar o Bernardo Silva, que hoje em dia joga no Manchester City e pretende renovar seu vínculo com o Citizens até 2027. Mas ainda não renovou, então ele pode ir para outra equipe. PSG tem interesse nele e ofereceu Neymar como uma moeda de troca. Ou seja, Neymar vai para o City, Bernardo Silva para o PSG. Qual foi a resposta do Guardiola? Não queremos o Neymar. Então, Neymar não vai mais para o Manchester City. Ele chegou a ser oferecido, mas não vai mais. E para fechar, o Chelsea encaminha a contratação do zagueiro Condé, que hoje em dia joga no Sevilha, por 50 milhões de euros mais bônus. Chelsea e Barcelona disputam a contratação do jogador e o Barcelona tem um pouco mais de vantagem, até por causa do interesse do jogador. O Condé deseja jogar no Barcelona, mas se a oferta do Chelsea for melhor, o Chelsea provavelmente vai ter mais chances de contratar o jogador. Barcelona que fez um amistoso internacional nessa terça-feira contra a Inter de Miami e o Barça ganhou por 6-0. Eu dou muito destaque nesse jogo para o Rafinha, que ele marcou um gol e deu 2 assistências. Até porque o time inteiro do Barcelona jogou bem. Vamos falar agora, galera, sobre o futebol brasileiro. Primeiramente, começar com outro giro de notícias, só que dessa vez do Brasil, para irmos para as notícias, como eu gosto de chamar, notícias propriamente ditas. Primeiramente, com o giro de notícias, o Atlético Mineiro vai intensificar as conversas pelo Paulinho, ex-jogador do Vasco e que deve sair do Bayer Leverkusen. Além do Atlético Mineiro, Palmeiras, Botafogo e o próprio Vasco também têm interesse no jogador. O Vasco, que nessa terça-feira empatou com o Ituano em 1-1 e cresceu muito mais ainda a pressão pela demissão do Maurício Souza, que hoje em dia é o técnico do Vasco. O Náutico tem interesse no técnico Elano, que hoje em dia está livre no mercado. O último clube em que o Elano trabalhou foi a Ferroviária, e aí ele foi demitido de lá e está sem clube desde então. O Náutico, que nos seus últimos dias anteriores demitiu o técnico Roberto Fernandes, porque a fase do Náutico estava muito ruim, então o Roberto Fernandes foi demitido. E o plano A do Náutico era o Eduardo Batista, mas o Eduardo recusou a proposta do Náutico, e aí
o Náutico ficou sem opções, por isso que o Timbu está de olho no Elano, até porque o Elano foi muito especulado no Santos também, só que o Santos já acertou a contratação do Lisca doido. Lisca doido, né? O Cruzeiro tem interesse na contratação do Bosquilha, jogador que não deve permanecer no Internacional. Seu contrato com o Colorado vai até o fim do ano. Ele não deve ser aproveitado pelo técnico Mano Menezes, por isso que o Cruzeiro tem interesse na contratação do jogador. O Botafogo tem interesse em Maílson, goleiro do Sport, que já despertou muito também o interesse do São Paulo. Porém, as conversas entre São Paulo e Sport não avançaram e o goleiro permaneceu no Leão. O que acontece? O Botafogo tem interesse no jogador e o Maílson tem contrato até o fim do ano com o Sport. Ou seja, a partir de agora, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do mundo e se mudar do Sport de graça a partir de janeiro de 2023. O Botafogo não descarta contratar o Maílson nessa janela e já está negociando com o Sport a contratação do jogador. O Santos está otimista em relação às contratações de 2 laterais direitos. O Santos já negociou com eles e agora aguarda a resposta para finalizar as negociações. São eles: Lucas Blondel, que hoje em dia está no Tigres, e Mário Fernandes, que estava atuando no CSKA Moscou da Rússia e teve seu contrato suspenso por lá devido à guerra na Ucrânia. O Santos já negociou com ele e está muito otimista em relação à contratação desses 2 jogadores. E para fechar, Gustavo Henrique, zagueiro do Flamengo, foi foi procurado pelo Fenerbahçe de Jorge Jesus. E o Fenerbahçe perguntou ao Flamengo: e aí, qual é o preço para eu pagar pelo Gustavo Henrique? O Flamengo avalia Gustavo Henrique em 3 milhões de euros, ou 16 milhões e 500 mil reais. Então o Gustavo Henrique está muito perto de deixar o Flamengo rumo ao time do JJ. Vamos para as notícias propriamente ditas, né? Aquelas notícias de fato que eu analiso, né? Comento mais. Primeiramente, para falar sobre o Corinthians, né, galera? O Corinthians está muito perto de acertar a contratação do jogador Fausto Vera, que hoje em dia atua com as cores do Argentinos Júnior. O presidente do clube, que vai vir ao Brasil nessa sexta-feira, dia 22 de julho, para tratar mais das negociações e para finalizar todos os detalhes. E a informação é do jornalista César Luiz Merlo e também da TNT Esportes. O Fausto Vera deve assinar um contrato definitivo com o Corinthians nos próximos dias, já que a negociação ocorrendo pessoalmente, as partes devem chegar a um acordo de maneira mais rápida. Negociar sem distância traz um pouco mais as negociações. O presidente do Argentinos Júnior vai vir para o Brasil negociar pessoalmente com o presidente do Corinthians, que é o Duílio Monteiro Alves, e as negociações devem sair um pouco mais rápidas do que o esperado. Como eu disse, deve ser um contrato em definitivo com o Corinthians, e o Corinthians vai estar fazendo uma boa contratação. Até que o Corinthians está se movimentando bastante nessa janela de transferências. Já acertou a contratação do Yuri Alberto, já está acertando a contratação de outro jogador muito importante. Falar agora, galera, sobre o Flamengo, porque de acordo com o portal Bolavip e com o jornalista Matteo Moisiati, o Flamengo está se aproximando de um acordo para mais uma contratação. O Flamengo já anunciou 2 contratações mega importantes de nível europeu nessa janela, Everton Cebolinha e Arturo Vidal, e o Flamengo encaminha mais uma contratação. A diretoria da Fiorentina e do Flamengo estão chegando a um acordo muito próximo para a contratação de Pulgar por parte da equipe carioca. Entretanto, o argentino chegaria ao Flamengo através de um empréstimo com opção de compra no fim do contrato, ou seja, se o Pulgar, porventura, vier para o Flamengo jogar bem, se destacar, e o Flamengo entender que ele tem que ficar no clube, o Flamengo pode acionar a opção de compra em definitivo quando o contrato dele estiver acabando. Não consigo obter informações de quando o contrato dele ia terminar e nem quanto ele ia receber no Flamengo. O que eu pude apurar Fiorentino e Flamengo estão terminando as negociações para que o Pulgar seja o mais novo reforço do Flamengo. E para terminar o vídeo, de acordo com o jornalista Ekren Conor, o Porto também tem interesse na contratação de Nino e considera fazer uma investida pelo atleta nos próximos dias, já que perdeu o seu plano A, que era o João Vitor, ex-zagueiro do Corinthians.
João Vitor foi contratado pelo Benfica e o Porto também tinha interesse nele, mas acabou não contratando. A transação não deve ser fácil para os europeus, porque o Fluminense deseja mais de 8 milhões de euros pelo Nino. 8 milhões de euros equivalem a 44 milhões e 100 mil reais. O Fluminense já disse que só vai aceitar negociar o Nino por esse valor, acima de 8 milhões de euros. Isso pode dificultar as coisas para o Porto, porque o Porto deseja contratar o Nino por um valor mais baixo, entendeu? O Nino, que não participou da partida contra o São Paulo nesse final de semana por conta de um mal-estar, ele não pôde estar em campo, e as pessoas começaram a associar isso a uma futura vinda do Nino ao Fenerbahçe, da Turquia. Já disse aqui no canal, quem acompanha aqui o Futebol News já disse, que não tem nada a ver uma história com a outra, o Nino não foi vendido ao Fenerbahçe e provavelmente nem vai ser. Mas agora surge um novo interessado. Beleza, galera? Bom, essas são as notícias que eu queria trazer hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixa esse like que isso é muito importante e ativa o sino de notificações, beleza? Bom, a gente vai se ver no próximo vídeo, um forte abraço para todos vocês e até a próxima.